junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede. Boa tarde, comunidade das Nações Fortaleza. Boa tarde, você que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Aproveita esse tempinho, envia um link para alguém especial, envia no grupo de amigos, alguém da família, para receber essa palavra que nós vamos receber hoje, que vai ser uma palavra rema para a sua semana. Eu tenho aqui alguns avisos especiais. Primeiro, para você que está online, todos os domingos, às 8 horas da manhã, temos Escola das Nações. Você que quer se aprofundar no estudo bíblico, não perde essa oportunidade. Maiores informações você encontra no @Escolas das Nações CN. Para você que é aqui de Fortaleza, que faz parte do Campus CN Fortaleza, eu tenho alguns avisos especiais. No dia 19, feriado, teremos formação de líderes. Sim, não precisa também ser líder não, mas você que entende que tem um chamado nesse lugar, é importante fazer parte desse movimento para estar alinhado com a visão da nossa igreja. Você pode fazer as suas inscrições através do link da nossa bio do Instagram. Temos também nessa semana, no dia 21, 2 momentos especiais aqui presencial com a nossa bispa e com o nosso bispo. Com o bispo Fabrício, vamos ter um treinamento para líderes de casais às 15 horas no dia 21. Esse treinamento, ele tem o tema de sobre ti mesmo. Ele é somente para líderes de casais da CN. Porém, também no dia 21, às 15 horas, temos um treinamento com a nossa bispa, para você que tem insegurança em falar ao público, para você que sente um medo. Esse momento é seu. Vencendo o medo é o tema desse momento que você vai ter com a bispa no dia 21. Vai ser um dia aqui bem movimentado da nossa igreja e você é nosso convidado. Para esses 2 treinamentos não há necessidade de se inscrever, somente comparecer, dia 21 às 15 horas. No dia 28, teremos um movimento Tocando o Céu. É um evento, uma imersão profética que vai acontecer no Sítio Novo Tempo, onde as inscrições estão na aba Eventos do aplicativo Comunidade das Nações Fortaleza. Você pode ir lá, adquirir a sua inscrição, adquirir o seu ingresso e participar desse momento que vai ser muito especial no Sítio Novo Tempo, no dia 28. E também para os homens aqui da nossa cidade, os homens do nosso estado, vai vir aí mais um Top dos Legendários Ceará, Rota da Luz, no dia 26 ao dia 28. Vou só conferir aqui essa informação, dia 26 inicia. Dia 26 ao dia 29, Top 1542, vai ser mais um movimento de subir a montanha. Você que faz parte aqui da Comunidade das Nações, me levanta aqui a mão, quem aqui é legendário nesse lugar, quem já fez esse movimento e sabe dizer o quanto precioso é, o quão transformador é. Temos muitos testemunhos nesse lugar. Então, fica ligado nessas informações, se prepara, manda um link para alguém desse culto. Esse momento é um momento onde você pode. Sabe aquele momento em que você não tem muita coragem de convidar alguém para vir para o culto? Aí aquela pessoa do meu trabalho, ela precisa tanto. Aquela pessoa da minha família, ela está passando por um momento difícil. Então, o momento agora é esse. Envia esse culto, prepara o teu coração para receber uma palavra da parte de Deus. Prepara a sua casa. Tem alguém na sua casa, no sofá? Já convida, ei, vem assistir o culto comigo, vem participar desse momento. Esse momento é um momento ímpar na vida de quem vive igreja, de quem é cristão, porque precisa receber uma palavra e muita gente é transformada através desse lugar aqui. Então se prepara o seu coração, você que está aqui também na igreja, já vai se conectando, porque é o tempo de receber mais uma palavra da parte do Senhor. Se desconecta do celular, se prepara para receber, vai preparando essa mente, vai se acalmando, vai respirando, vai deixando o que tem de lado, o que está por fora daqui para trás, para receber uma novidade de vida nesse lugar. Deus te abençoe, nos vemos no final do culto.
Boa noite, igreja. Boa tarde, né? A paz do Senhor. Queria te convidar a ficar de pé. Você pode dar a paz do Senhor à pessoa que está do seu lado. Daquele sorriso lindo. Como bom estarmos reunidos na casa do Senhor para poder adorar aquele que é único, que é poderoso, que é fiel, que é misericordioso. Por isso estamos aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esse dia, esse presente, Pai, que é o hoje que o Senhor nos dá. Nós queremos nos render diante de Ti, Te adorar com todo o nosso coração, com toda a intensidade, Senhor Jesus. Vem receber a nossa adoração, Pai, porque nós pertencemos a Ti. Tudo que temos e somos, Pai, pertence a Ti, Deus. Porque o Senhor nos comprou com alto preço, Senhor Jesus, e nós reconhecemos, Pai, a Tua entrega e o Teu amor derramado acima de todos nós que está aqui, Pai. Que nenhum saia da mesma forma que entrou, que saia com algo mais da Tua parte, Senhor Jesus. Que o Senhor venha derramar algo diferente hoje sobre nossas cabeças, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha agir no nosso meio enquanto nós Te adoramos, enquanto nós Te engrandecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Todos juntos. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida a Ti eu dou. Em Tuas mãos, perco minha voz, pois liberto sou. Cantar o Teu nome bendirei, e bem alto clamarei que eu sou Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos, em que as Suas mãos com rendição. És o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar amor, ser Tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos Teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto você foi liberto. O Teu nome bendirei, e bem alto clamo. Diga que você é dele. Tudo que sou está em Tuas mãos de amor, e eu sou Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus. Tu és eterno Deus. Diga isso a Ele que você está aberto. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus. Tu és eterno Deus. Eis-nos aqui, Senhor, rendidos perante os Teus pés. Nós nos rendemos, nós
nós te bendizemos. O teu nome bendirei e bem alto, Senhor. Nós somos teus, tu nos compraste. Eu sou teu. Coração aberto, ansiando queimar por ti, Jesus. Aquele que se entregou por nós. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar. Vem acender a chama dentro de nós. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte em vida se tornou um sacrifício. Teu fogo em meu coração.
tua chama queimar. Tua presença, tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. E com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. E com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o vem fazer o que só tu podes fazer. Teu fogo em nossos corações, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és digno, tu és digno. Você pode se render a Ele neste lugar. Ele está fazendo entre nós. Eu creio, Senhor Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és soberano. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra, glória. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra, glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está. Outro igual não há.
Se você veio adorar Jesus, se você veio agradecer a Ele, aplauda o Senhor. Você pode fazer mais forte. Aleluia, aleluia. Sente um pouquinho. Provérbios 23 e o verso 7. Provérbios 23 e o verso 7 diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Quando o pensamento está alinhado com a vontade de Deus, o que este alguém se torna é algo semelhante e alinhado, enquadrado dentro da vontade de Deus. Por que eu estou trazendo esse texto para uma palavra de ofertas e dízimos, de adoração? Porque há 15 dias atrás, nós estávamos visitando a construção do novo templo na Santos Dumont. Eu acho que foi no final dessa visita que a minha esposa Dani ouviu alguém dizer algo que chamou muito a minha atenção. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque ela não me autorizou a citar. Mas esta irmã, no final da visita, ela disse, preste bem atenção, este ano, disse a irmã, eu serei uma das maiores ofertantes da nossa igreja. Ela disse, este ano eu serei uma das maiores ofertantes da nossa igreja. Eu sei que ela sabe o que estava dizendo, porque o que ela fez foi verbalizar como pensa o seu coração. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. E como o homem pensa, se revela não apenas pelas palavras, mas pelas ações, pelos comportamentos, pelo envolvimento do coração. Quando ela disse, esse ano eu serei uma das maiores ofertantes da nossa igreja, ela também estava acionando o princípio da bênção sobre a sua própria vida. Ouça, Tiago 3, versículo 10, diz que é com a boca que você aciona um princípio de bênção ou um princípio de maldição. Se você não leu ainda o livro do bispo J.B. Carvalho, a devocional dele, Intimidades com o Espírito Santo, eu acho que no capítulo, na segunda reflexão, ele abre dizendo, a vitória e a derrota têm início no abrir da sua boca. Você entende o que Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde? Que você, da maneira como você está pensando sobre o reino, a obra, a maneira como você olha para a adoração no campo do serviço e da cooperação financeira, assim você será. Mas por outro lado, você pode optar em pensar sobre o reino, sobre a obra, sobre a sua cooperação na expansão do reino. E enquanto você pensa, Deus fornece a você um poder pela palavra para você acionar um princípio de bênção e de provisão. Irmãos, se eu não cresce nisso, eu não estaria citando para você. Porque você pode pensar hoje alinhado com Deus e ainda não ter as condições ideais para fazer. Mas se você pensar hoje em alinhamento com Deus e com esse texto, a Bíblia diz que você será do jeito que você pensou.
Eu não sei se a irmã que disse eu serei a maior ofertante esse ano, se ela já é a maior ofertante, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, ela será uma das maiores ofertantes para a expansão do reino de Deus e da construção do novo templo. Quero convidar você a se colocar de pé. O que vai sair da sua boca hoje? Quando você pensa sobre a expansão do reino de Deus, como você pensa? O que você pensa? Porque do jeito que você pensa, você se envolve profundamente ou superficialmente. O problema é que se você pensa alinhado com Deus, Deus usa a sua boca para acionar princípios que abençoarão a sua vida, a sua casa. E isto não se aplica apenas ao campo financeiro, se aplica à vida como um todo. O que você pensa sobre o seu emprego? O que você pensa sobre a sua família? O que você pensa sobre o lugar que você mora? Se a gente fosse falar aqui, mas a ênfase é nesse aspecto. Quero convidar você a refletir sobre isso e dizer: Deus, mude a minha maneira de pensar. Mude a minha maneira de pensar. Eu não quero mais ser um analista da vontade de Deus ou da palavra de Deus. Eu quero ser um cumpridor da palavra. Eu não quero mais me encantar com a palavra. Eu quero viver a palavra. Levante sua mão para o alto. Deus está esperando você. Você que está esperando por Ele. Deus está esperando por você. Hoje, no abrir da sua boca, você acionar um princípio. Ouça, isso não é a lei de Joseph Murphy. Isso não é a lei do pensamento. Isso é um princípio. Está em Tiago 3:10. Pai, em nome de Jesus, este ano nós seremos prósperos, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, próspero financeiramente. Este ano a nossa família, a nossa casa será próspera, porque assim como nós pensamos, manifestamos em palavras e ações com fé. Este ano eu também quero ser um dos grandes ofertantes para a expansão do reino de Deus. Você pode dizer isso comigo? Este ano eu também serei um dos grandes ofertantes para a expansão do reino de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Você pode agora ofertar e dizimar. Você que está em casa pode fazer o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vitorioso é
Vem aí o curso Habitudes para jovens de 12 a 24 anos. Formação de caráter e liderança com base em princípios bíblicos. Vagas limitadas. Inscrições no app CN Fortaleza. Mais informações no Instagram, @cursosudf.cn. Líderes corajosos não caminham de mãos vazias. Eles carregam habilidades capazes de transformar vidas e levam consigo a clareza de valores do reino. Escola de Formação de Líderes. É chegado o tempo. Venha fazer parte do avanço do reino. Falar em público ainda é um desafio para muitas pessoas. Participe do treinamento Vencendo o Medo, que acontecerá na CN Fortaleza. Um encontro para quem deseja desenvolver confiança e melhorar sua comunicação. Dia 21 de março, às 15 horas. Evento gratuito. Inscrições no aplicativo CN Fortaleza. A montanha não é para espectadores, é para homens dispostos a mudar. Homens que escolhem crescer e assumir responsabilidades. É viver um propósito maior que si mesmo. O chamado está feito. A sua família deseja um homem segundo o coração de Deus, um legendário. Venha participar do nosso Top 1542 em março, de 26 a 29. Faça a sua inscrição e se torne um legendário. A chegada de um bebê transforma tudo. No dia 27 de março começa o curso Preparação para a Chegada do Bebê. Serão 7 semanas que vão te dar segurança, propósito e direção para viver a maternidade e a paternidade com confiança. Inscreva-se no aplicativo CN Fortaleza. No dia 28 de março acontece a imersão profética Até Tocar o Céu. Um encontro de louvor, oração e adoração, das 9 da manhã às 5 da tarde no Sítio Novo Tempo. Evento para toda a igreja. Inscrições pelo aplicativo. Vagas limitadas. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Vem aí o acampamento CN Kids, para crianças de 6 a 10 anos. Deus está formando crianças para todas as nações. De 3 a 5 de julho. Inscrições abertas no app CN Fortaleza. Acompanhar uma criança em luto é uma responsabilidade que exige preparo e sensibilidade. O Reviver CN Kids oferece apoio a crianças que estão enfrentando esse processo. Estamos buscando profissionais das áreas de psicologia e terapia que desejem servir como voluntários. Inscrições no link da bio, @CNKids_Fortaleza no Instagram. O mundo está em movimento. O que foi anunciado está acontecendo. Sinais no mundo. O cristianismo continua avançando globalmente. Na Ásia, o crescimento do cristianismo começa a deixar sinais visíveis. Sinais de crescimento. O cristianismo segue avançando no mundo. O cristianismo cresce rapidamente na Ásia, revelando novos sinais. Pesquisadores observam sinais de uma nova fase do cristianismo no sul global. A promessa não terminou na cruz. Ele ressuscitou e prometeu voltar. Os sinais estão diante de nós. Eis que estou à porta e bato. Sinais. Espetáculo de Páscoa 2026. 5 de abril na CN Fortaleza. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Queridos irmãos, está conosco o Ministério Gideões. Aplausos. E eu quero convidar o Samuel, que é integrante dos Gideões, para apresentar-se e falar para vocês sobre os Gideões. Que ministério é esse? Qual é o seu alcance e a sua importância? Samuel, Deus te abençoe. Amém, graça e paz. Boa noite, meus irmãos. É imensa alegria poder estar aqui hoje com vocês na casa do Senhor. Quem está feliz aqui por estar na casa do Senhor? Amém? Meus irmãos, eu faço parte desse ministério chamado Gideões Internacionais. Alguns de vocês algum dia já viu uma bibliazinha como essa? Levante aí a sua mão. Muitas pessoas lá em cima, aqui embaixo. Pois bem, nós passamos nas igrejas
parceiras de os Gideões Internacionais para fazer relatórios do que Deus tem feito em termos de distribuição no mundo por meio desse ministério. E também para dar testemunho do que o Senhor está operando. Quem crê aqui que Deus ainda continua operando maravilhas, milagres, que Ele opera por meio do seu poder? Pois bem, e nós damos esses testemunhos sobre o que Deus está fazendo. Mas eu gostaria de chamar aqui um vídeo de um pastor que eu acho que vocês conhecem, que tem teve uma experiência com esse ministério. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Olá pessoal, eu sou o pastor Roberto Bartolomeu, em Fortaleza, e eu estou aqui para contar em breves palavras um pouco da minha história com os Gideões. Eu me lembro que nos anos 80, os Gideões estiveram no colégio público que eu estudava e eles distribuíram o Novo Testamento, aquele cinzazinho, acho que foi um dos primeiros. E a minha história com a palavra e com Deus teve início exatamente nesse período. Eu recebi esse Novo Testamento cinza e ali eu comecei a ler o Novo Testamento e a ser tocado pela palavra, e eu me entrego para Jesus a partir dessa experiência com a palavra viva, entregue pelos Gideões. Então, falar sobre os Gideões é bom, é agradável e é fácil, porque os Gideões fazem parte da história da Igreja do Brasil. Os Gideões estão na história de 99% das pessoas dos anos 80 para cá que tiveram a experiência com a Bíblia a partir dessa iniciativa evangelística, missionária, que os Gideões desenvolvem no Brasil inteiro ao longo das décadas. E eu quero muito deixar esse registro e a minha gratidão e a minha oração por esses irmãos e irmãs, esses guerreiros que abraçaram essa causa. Eles não são apenas pessoas que distribuem a palavra, eles amam a palavra. Quando eu sento com um Gideão, quando eu converso com um integrante desse ministério, a gente percebe o quanto há de amor, paixão pela palavra de Deus. E eu sou grato a Deus pela vida destes e queridos que fazem parte desse lindo ministério. Hoje, como pastor da Comunidade das Nações, já pastor evangélico há mais de 20 anos, minha história é marcada por essa primeira experiência com a palavra de Deus e, consequentemente, com a salvação por causa dos Gideões. Meu carinho, meu respeito, minha admiração e a minha intercessão pelos Gideões no Brasil. Deus abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, eu passei ali antes de entrar e conversei com o pastor Bartolomeu, e eu disse: pastor, você está famoso. Ele deu um sorriso e tal, mas é verdade, aqui atrás eu expliquei a ele que esse testemunho está rodando o Brasil inteiro, e alguns testemunhos eles são selecionados para serem transmitidos em vários lugares do mundo. Então, o pastor está famoso em nome de Jesus. E, meus irmãos, então, quem são os Gideões Internacionais? Os Gideões Internacionais é o maior ministério evangelístico do mundo. É uma associação de homens de negócios e profissionais cristãos que, juntamente com as suas esposas, para quem é casado, as auxiliares, tem um único objetivo. E esse objetivo é ganhar almas para Jesus. A gente não faz proselitismo religioso, não fica levantando nome de igreja, não. A gente quer ganhar almas para Jesus. E tudo isso por meio das Sagradas Escrituras. A gente tem um senso de responsabilidade com o Senhor Jesus que gostaríamos que todos tivessem acesso a essa palavra, em que as pessoas pudessem descobrir as maravilhas que tem dentro dela. E nós conhecemos a Jesus por meio da leitura da palavra, e aquilo ali vai mudando o nosso coração, vai mudando a nossa mente, e a nossa cosmovisão, então, ela passa a ser transformada por uma nova realidade, a realidade do reino de Deus. Onde, então, vocês distribuem essa palavra, Samuel? Nos locais de trânsito de vida. Nós distribuímos nas escolas, universidades,
hotéis, pousadas, da mais simples pousada lá na cidade de Iracema, no interior do estado, o mais elegante hotel lá em Manhattan, em Nova York. Se você abrir um birozinho lá, você vai encontrar uma Bíblia como essa de os Gideões Internacionais. E nós louvamos a Deus porque essa igreja é uma igreja parceira. Nós costumamos dizer que nós somos o braço estendido da igreja. Nós vamos onde muitas vezes a igreja não pode ir. Comunidade das Nações, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista não pode ir, por exemplo, em nenhum motel, distribuir. Eles não permitem. Mas todos os anos aqui na Beira-Mar nós vamos nos hotéis, nós vamos nos presídios, nós vamos em diversos lugares para que as pessoas tenham acesso a isso. E quando às vezes a gente vai lá fazer a distribuição, a gente, por exemplo, numa universidade onde as pessoas, o fluxo de pessoas é muito grande, a gente só entrega e diz, olha, Deus te abençoe, é um presente. Normalmente ninguém recusa um presente, não é verdade? É um presente e essa pessoa leva para casa e em determinado momento Deus toca o coração e ela, então, descobre o verdadeiro evangelho. Esse aqui, por exemplo, é distribuído nos hospitais, em clínicas médicas, esse branquinho. Esse aqui você já conhece, na Cor Azul. Nós distribuímos nas escolas, universidades. Esse aqui, nós fazemos evangelismo pessoal com ele. E nós louvamos a Deus, porque as pessoas têm entendido a proposta dos Gideões Internacionais. Como é que eu faço então, Samuel, para poder contribuir com esse ministério? Bom, de 3 formas. A primeira é orando. Ore por nós. Nós somos movidos por sua oração. A segunda é se juntando a nós. Nós precisamos de voluntários. A Bíblia é bem clara em dizer, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de força jovem para poder estar levando as caixas, fazer uma renovação no ministério. Nós precisamos de você. Se você, poxa, eu achei legal o que aquele rapaz falou lá sobre o Ministério de Gideões. Nos procure ali ao final, tá bom? E a terceira forma de você contribuir é ofertando. Vai aparecer aí no telão o QR Code para que você possa ofertar. Uma Bíblia como essa gira em torno de R$5. E R$5 é menos que um lanche, né? Mas nós aceitamos qualquer oferta. A oferta que você puder nos dar, 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, é única e exclusivamente para a confecção de Bíblias como essa. Nós queremos que almas sejam atingidas pela palavra de Deus. Ao final também do nosso culto, vocês estarão recebendo um panfleto como esse. E vai ter o QR Code também, e caso você sinta o desejo de colaborar para a confecção de Bíblias, nós estamos aceitando qualquer oferta. Queremos agradecer a Deus pelo pastor dessa igreja que abriu o espaço para nós podermos estar falando aqui do Ministério Gideônico, e também queria registrar aqui a presença dos Gideões. Tem Gideão espalhado aqui em toda a nave. Eu gostaria que vocês se levantassem, por favor, e que a igreja desse uma salva de palmas para ele, para esses guerreiros. Temos ali também. Deus seja louvado por essa igreja. Obrigado, pastor. Isso quer dizer que quando vocês abrem espaço para nós, isso quer dizer que vocês se importam com almas perdidas. Amém? Boa tarde, queridos. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: a paz do Senhor, meu irmão. Com muita alegria, diga: a paz do Senhor, meu irmão. Quem está nos visitando pela primeira vez, dá um sinalzinho com a mão. Você que está nos visitando pela primeira vez, levanta só isso. Existem pessoas que vão estar passando no corredor. Sinaliza. Nós queremos te dar uma lembrança. A forma que nós temos de dizer o quão especial você é para essa igreja. Como é que nós recebemos os nossos visitantes? Bem, vamos caminhar juntos aqui essa tarde. Tema da administração de hoje: o pastor que não falha. Os segredos escondidos por trás do Salmo 23. Abra sua Bíblia no Salmo 23.
Se você nunca ouviu falar do Salmo 23, hoje você vai aceitar Jesus em nome de Jesus. Salmo 23 foi escrito por um homem que a Bíblia o designa como homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi é autor da grande parte dos salmos. Os salmos são palavras, momentos de oração, cânticos, poemas. Na realidade, os salmos demonstram um momento de intimidade de um homem para com Deus. E Davi, esse homem de muita intimidade, Davi é o homem que Deus reconhece como homem segundo o seu coração. E o mais interessante de tudo é porque o homem que Deus designa como homem segundo o seu coração foi um homem que pecou, e que pecou escancaradamente, e que traz uma proximidade para com cada um de nós, visando a realidade possível da busca incessante dos melhores comportamentos, da obediência, da busca pela presença de Deus, entendendo que Davi não é diferente de nós. Então Deus, ele olha para mim, olha para você e diz: filho, errou, se arrependa. E o arrependimento genuíno faz com que você não erre novamente. E a partir daí, Davi é esse homem que viveu dores profundas, perseguições, um homem que viveu perdas, um homem que sofreu a dor do luto, o homem que sofreu a dor do arrependimento, o homem que sofreu a dor da injustiça. Se existe alguém que enfrentou grandes desertos, esse alguém foi Davi. E esse Davi vem e nos escreve, nos concede um presente, chamado Salmo capítulo 23. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão preciosa. O Salmo 23, por si só, é uma ministração. E eu te peço, Pai, que a tua presença seja real essa tarde. Teus filhos que vieram hoje sedentos de te ouvir, que te ouçam, te sintam e reconheçam a tua presença. Te peço, Pai, que o Senhor nos conduza aqui durante esse tempo que estaremos juntos, e que a tua glória seja manifesta em nome de Jesus. Faz assim. Amém. Amém, queridos? Então vamos ao Salmo 23. Davi, ele como pastor, nós sabemos que Davi era um pastor de ovelhas, e se existe alguém que conheceu de perto os perigos, a escassez, guerras, perseguições, esse alguém foi Davi. Davi, ele é um homem que luta contra leões, contra ursos. Davi, ele é perseguido para ser morto. Davi, ele viveu em muitos momentos fugindo em cavernas. Davi, ele enfrenta traições e trava diversas guerras. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele está revelando um segredo profundo entre a relação de Deus e o seu povo.
Hoje eu quero com você aqui me esforçar para que diante de Deus algumas mensagens que muitas vezes não vistas ou reveladas nos sejam reveladas aqui essa tarde. Ele inicia dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi, ele não diz o Senhor é um pastor, ou o Senhor é o pastor, mas Davi, ele deixa muito claro o seu caráter relacional com o pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Nos costumes hebraicos, o pastor, ele vivia 24 horas com as ovelhas. Nada era mais importante para o pastor do que o cuidado com as ovelhas. O pastor, ele dormia com as ovelhas, ali próximo às ovelhas. O pastor, ele se entregava, ele lutava, ele enfrentava a morte para proteger as suas ovelhas. O bom pastor chamava as ovelhas pelo nome. As ovelhas reconheciam a voz do seu pastor. E isso só vem nos revelar que nem todo mundo que está na igreja pertence ao rebanho de Jesus Cristo. Porque o rebanho genuíno de Jesus, ele conhece a voz, ele segue o pastor e ele confia nele. Agora vem algo mais interessante, quando Davi diz: nada me faltará. Ele não está dizendo que terá tudo que quer, mas ele entende que terá tudo que precisa, tudo que lhe é necessário. O pastor sabe exatamente o que você precisa. O pastor sabe onde está a água para matar a tua sede. O pastor sabe onde está o alimento para matar a tua fome. O pastor sabe onde há perigo e ele vai sempre buscar as formas mais seguras para a sua vida. A ovelha depende totalmente do pastor. Quando a ovelha, ela depende totalmente do pastor, independente de água, de alimento ou de perigo, a ovelha aprende a descansar em fé. Mas infelizmente, aqueles que não fazem parte do pasto, que fique muito claro, quem são as ovelhas que caminham junto com o pastor Jesus Cristo? Quem são as ovelhas que seguem o pastor? São aquelas que aprendem a depender dele, são aqueles que confiam na palavra que ele um dia lançou sobre sua vida, são aqueles que não são dominados pela circunstância momentânea, mas que conseguem enxergar o futuro, aquele futuro que o Senhor te prometeu, são aqueles que são motivados por fé, são aqueles que, se necessário for, caminham sobre as águas, são aqueles que, se necessário for, enxergam muralhas intransponíveis e se colocam diante dela, crendo que ele vai colocar abaixo. Esses são aqueles que fazem parte do rebanho de Jesus. Mas existe muita gente na igreja achando que faz parte do rebanho de Jesus Cristo, mas não entendeu ainda que você tem permitido que a sua fé seja dominada pela sua ansiedade. E a ansiedade é sintoma de quem até hoje não entendeu que o melhor lugar para se estar é na dependência do pastor. Mas quem vive ainda dominado pela ansiedade, infelizmente, tem buscado ser pastor da própria vida. Ansiedade é sofrer de forma desnecessária. Ansiedade é colocar interrogações em afirmações que Deus um dia te fez. E essa tarde, em nome de Jesus, eu quero declarar que toda ansiedade sai da sua vida, que você passe a enxergar com olhos espirituais, que os olhos físicos não venham abalar a sua fé, porque você é filho, porque você é ovelha do pastor, aquele que nada permite que te falte. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí seria mais um versículo com um detalhe.
Na terra de Israel não existem campos verdes. A terra de Israel é exatamente aquilo que você vê, é um terreno árido, é um terreno seco. Obviamente, nós temos cidades maravilhosas que estão dentro de Israel, cidades com muita prosperidade, mas a grande parte do território de Israel, você não vai encontrar pastos verdejantes. O terreno é seco, o terreno é rochoso. E o pastor precisa levar as ovelhas a pequenos pontos de vegetação. O pastor, ele precisa encontrar vegetação aonde não há. Porque o pastor, ele encontra alimento aonde muitos acham que não há vida. Porque Deus é especialista em fazer brotar provisão em lugares improváveis. Eu vou repetir isso para você. Deus é especialista em buscar provisão em lugares improváveis. E quando você menos espera. É aquele famoso, como é que pode? Aquele famoso, de repente de Deus. Aquele famoso do nada, porque nunca é do nada, porque nunca é de repente, mas sempre é como é que pode. É a forma que Ele tem de te dizer. Não é o teu braço, não é a tua força, não é a tua capacidade, sou eu. Por isso, reconheça sempre que é Ele. E estar na dependência dEle é fazer parte do rebanho de Jesus Cristo. Uma ovelha, ela só se deita, ela só descansa sobre 4 condições básicas. A primeira, para uma ovelha conseguir descansar, ela precisa se sentir segura. A outra forma, a ovelha não pode estar com fome. Para ela conseguir descansar, ela tem que se alimentar. A outra maneira, a ovelha, para ela poder descansar, ela não pode estar em conflito com outras ovelhas. E a quarta maneira, a ovelha não pode estar sendo incomodada por nenhum tipo de parasita. Ela não pode estar com nenhum tipo de enfermidade, porque senão ela não consegue descansar. Ou seja, essa ovelha, ela só consegue ter paz se ela estiver alimentada, se ela estiver se sentindo segura, se ela não estiver tendo problema com ninguém, e se ela estiver muito bem de saúde, ela consegue descansar. Conhece alguma ovelha assim, gente? Deixa para lá, não cometa. Ou seja, se qualquer uma dessas circunstâncias fizer parte da vida dela naquele momento, ela não consegue descansar. Mas eu vim aqui essa tarde, meu amado, para te dizer que o descanso não vem das circunstâncias, mas vem da presença do pastor na sua vida. É a presença dele que faz com que mesmo com fome eu descanse, mesmo com dor eu descanse, mesmo cheio de insegurança e medo eu descanse, mesmo cheio de conflito, com gente falando de mim, com gente me perseguindo, eu descanso, mesmo com a minha mente abalada, eu descanso. Ei, descansa. Será que você não consegue ouvir Jesus falando? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta teu coração, aquieta tua alma. E ele continua dizendo, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Lá no Oriente Médio, os rios são muito fortes, são muitas correntezas. Se você chegar no Nilo, por exemplo, muitos crocodilos você vai encontrar naquela região. Mas o bom pastor, ele sempre vai buscar as águas mais tranquilas, as águas mais seguras, as águas mais calmas. Nem sempre você vai estar no lugar que você gostaria de estar. Mas quando nós estamos sendo conduzidos pelo pastor, você pode não estar no lugar que você queria, você pode não estar no lugar que você sonhou, mas você pode ficar certo, você está no lugar mais seguro que você poderia estar. Às vezes a ovelha quer velocidade, às vezes a ovelha quer pressa, às vezes a ovelha quer atalhos, às vezes a ovelha quer facilidades, mas o pastor prefere processos. Se tem uma coisa que Deus ama, são processos. Enquanto você está querendo acelerar as coisas, Deus está querendo fazer com que no meio das coisas, uma nova criatura surja.
uma ovelha mais forte, uma ovelha mais dona de si, uma ovelha mais segura, uma ovelha que lute menos com ela mesma, uma ovelha que olhe menos para trás, uma ovelha que se condene menos, uma ovelha que se perdoe. Enquanto tem muita gente querendo acelerar processos, querendo encontrar facilidades, porque tem que ser assim, porque tem que ser agora, você não entendeu ainda que você está retardando a bênção que Deus tem para você. E ele continua dizendo, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Se você pegar o texto do hebraico, ele vai dizer restaura, traz de volta. Existe algo forte no comportamento das ovelhas. Quando uma ovelha cai de costa, e aí se eu tenho aqui alguns criadores de caprinos, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando uma ovelha cai de costa, ela não consegue levantar. Ela faz de tudo, mas ela não consegue levantar. Isso é o que nós chamamos de ovelha virada, ou a virada da ovelha. Que se o pastor não chegar rápido para resolver aquela situação, aquela ovelha ela vai entrar em pânico, o estresse vai ser tão acelerado, mas tão acelerado, que gases começam a se formar, ela tem uma torção gástrica e ela vem a óbito. Por isso o pastor tem que correr naquele momento, no momento daquela queda, no momento daquela posição desconfortável, no momento daquela situação que muitas vezes a ovelha se colocou. Porque o bicho para gostar de se colocar em posição ruim, em função de escolhas piores ainda, são as ovelhas. Aí tem o irmão falando, ele está falando das ovelhas de 4 patas, com certeza. Mas se o pastor não chega logo, o pastor chegando, ele tem que levantar a ovelha, ele tem que massagear essa ovelha, e ele tem que colocá-la de pé novamente. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas tem muita gente que caiu. Tem muita gente que está no chão, inclusive. E que não entendeu ainda que para conseguir se levantar sozinho, você não tem forças para isso. Tem muita gente tentando encontrar nas próprias forças a capacidade de se levantar novamente e de construir uma nova história, só que você não entendeu ainda que existem certas situações que sozinho você não consegue se levantar. E se você conseguir se levantar sem Jesus Cristo, eu digo a você, você vai cair de novo. Porque se você conseguir se levantar sem Ele, o que mais vai crescer dentro de você é arrogância e soberba. E nós sabemos o que acontece com o arrogante. Nós sabemos o que acontece com o soberbo. A queda é bem ali. A ovelha não se levanta sozinha. Ela precisa do pastor. Por isso eu digo a você, meu irmão, minha irmã que está aqui, peça ao pastor. Está difícil de se reerguer. Há algo que realmente tem sido muito complicado. Peça ao pastor. Porque existem quedas que só o pastor é capaz de levantar. E ele continua, guia-me pelas veredas da justiça. Se você olhar, os pastores em Israel, eles conduzem suas ovelhas em vales sinuosos, em terrenos muito estreitos. E aí você fala, mas como? O pastor coloca a ovelha em risco. O mais tremendo é isso, queridos. Onde é que o pastor vai? Ele vai na frente ou ele vai atrás? O pastor vai sempre à frente. O pastor, ele protege tanto as suas ovelhas, ele cuida tanto das suas ovelhas que ele coloca em risco primeiro. Porque o bom pastor, esse pastor que cuida das suas ovelhas, ele é capaz de dar a vida por cada uma delas. Eu conheço um que se entregou na cruz do Calvário, vocês conhecem? Por amor à sua vida, querido. Muito amor à sua vida. Ele vai sempre à frente. Ele sempre está à frente, conduzindo as suas ovelhas. Porque Deus nunca pede para que caminhemos um caminho que Ele não tenha trilhado antes. Jesus veio a esse mundo para viver exatamente o que eu e você vivemos. Jesus foi traído, Jesus foi machucado, Jesus sabe o que é viver nesse mundo. Ele diz, no mundo tereis aflições, por isso tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sabe exatamente o que você vive, o que você sente.
Por isso é que, enquanto nós estamos falando de empatia, enquanto nós estamos falando de se colocar no lugar do outro, Jesus vem com compaixão, que é se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. O bom pastor, esse pastor, ele não apenas te ama, como ele sabe exatamente o que dói. E ele te diz: aquietai-vos, aquieta teu coração. E ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não diz ainda que eu pare no vale, ainda que eu fique no vale, ainda que eu permaneça no vale. Não, ele está dizendo ainda que eu passe. Ele já está deixando claro: eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Em nenhum momento ele está falando, ainda que eu fique no vale da sombra da morte, ainda que eu paralise no vale. Não, que ele está dizendo, ainda que eu passe. O vale era um caminho de muito perigo entre montanhas. O vale era um lugar cheio de predadores, era um lugar escuro, um lugar estreito. Davi não diz que vai parar no vale, pelo contrário, não se trata de ainda que eu pare ou que eu fique no vale. Ele diz que vai atravessar o vale. E vales na Bíblia jamais serão destinos. Vales na Bíblia são lugares de travessia. Vale não é, como a gente sempre diz, lugar de moradia. E ele continua dizendo, não temerei mal algum, porque tu, o Senhor, está comigo. Aqui tem uma mudança. Aqui tem uma mudança tremenda nesse momento do Salmo 23. O mais tremendo dos Salmos, queridos, se vocês observarem, eu digo a vocês, eu tenho meus mentoreados, tenho meus discípulos também, e eu sempre digo a cada um deles, quando a gente está fazendo a leitura de Salmos, Salmo é uma ferramenta poderosa de transformação da sua realidade. Se ao invés de você amanhecer o dia com aquela síndrome da hiena Wally, é o novo, né? Ó vida, ó dia, ó azar, alguém lembra desse personagem? Se você amanhece com essa coisa e você vai passar o dia se lamentando, ou se queixando, ou porque as coisas não aconteceram como você gostaria que acontecesse e tal, problema seu, vai ficar nesse lugar do vitimismo, que é o pior lugar que um filho de Deus pode estar. Ou você pode pegar a Bíblia Sagrada e começar a ler Salmos. Comece a ler. Ah, pastor, mas eu não estou animado, pastor. Estou totalmente sem motivação. Sinceramente, leia, querido. Pega o Salmo, começa a ler. Pastor, qual o Salmo que o senhor me diga para ler? O primeiro. Pode começar do primeiro. Começa do primeiro e vai 1, 2, 3, 4, 5. São 150. Você tem muito Salmo para ler. E eu garanto a você que vai acontecer com você o que aconteceu com cada um dos autores. Cada um dos autores. Se você observar, se você tiver muito cuidado na hora que você for fazer a leitura de Salmos, você vai ver que existe uma mudança de mentalidade profunda na narrativa. Porque, se você for ver, a grande maioria dos Salmos, o salmista inicia a sua oração em desespero. A grande maioria dos Salmos, ele vai clamar a Deus, porque normalmente se busca a Deus no deserto. Normalmente, o lugar que mais se busca a Deus é no deserto, é no vale. Então, eles abrem os salmos normalmente se queixando. Se você pegar ali do Salmo 1 até o Salmo 10, mais ou menos, você vai ver Davi no seu clímax de desespero, questionando Deus, Senhor, por quê? Senhor, ali eu aprendi o que é ter intimidade com Deus, porque tem uns irmãos que falam assim, ah, pastor, eu não vou nunca olhar para Deus e falar, Senhor, por quê? Eu vou sempre dizer, Senhor, para que eu estou vivendo isso? Não, querido, se você tem intimidade com Deus, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu posso viver essa dor, eu posso abrir meu coração para Ele, eu não preciso ficar com dedos e receios e medos do que eu estou falando com o meu Pai. Ele é meu
pai. Se Ele é meu pai, não existe nenhum tipo de constrangimento na minha fala. Eu sempre digo, não tem bicho mais cara de pau do que filho. Se você deixar, querido, o seu filho vai lhe pedir coisas o dia todo, você vai dar e ele vai continuar pedindo. Porque menino é assim, menino é cara de pau mesmo, ele pede, continua pedindo. Aí você fala, mas como é que pode? Aí eu digo a você, por que ele é assim com você? Porque ele tem uma intimidade com você que ninguém tem. E como a intimidade que o seu filho tem com você é sem tamanho, é sem regra, ele fala tudo que ele pensa. E o que Deus está olhando para você aqui essa tarde é para te dizer, filho, é essa intimidade que eu quero ter contigo. É essa intimidade. Mas, quando... Aqui há uma mudança profunda, que é quando ele diz... Tu estás comigo, Senhor. Agora, uma mudança de linguagem agora da parte de Davi. Porque nos primeiros versículos todos, Davi está falando sobre Deus. Ele está falando dos atributos de Deus, ele está falando que Ele me alimenta, ele está falando que Ele cuida de mim, ele está falando que Ele... Mas agora não, agora ele olha para Deus, agora ele fala com Deus. E é isso que acontece com você, quando você se permite, nos momentos mais difíceis, dobrar seu joelho e orar a Deus. Oração, bate-papo de coração para coração. Sou eu conversando com o coração do meu pai. Estou ali aflito, estou ali com o coração quebrado, doendo, lágrima caindo dos olhos. E na metade da minha oração, pode ficar certo que as coisas mudam. Que você se sente abraçado pelo Espírito Santo de Deus, que é derramado sobre você uma paz que o mundo não entende, em que as pessoas olham para você e dizem assim, como é que pode? Você estava nesse instante, você estava, e agora você está desse jeito. É o Espírito Santo fazendo a obra em você, para que as pessoas se choquem com a forma com que você enfrenta as suas dificuldades, para que a glória dele seja revelada através da sua vida, meu lindo. Por isso glorifica a Ele sempre, em todos os momentos. Então Davi agora ele fala com Deus, porque no deserto é o lugar em que você mais está aberto a falar com Deus. Se eu perguntar aqui, a quantidade de pessoas que decide vir à igreja no momento que estão no vale, é muito maior do que a quantidade de pessoas que decide vir à igreja porque de repente decidiram vir. Porque esse lugar vale, esse lugar da insegurança, esse lugar que muitas vezes é repleto de medo, é o lugar que normalmente as pessoas mais olham para ele. Vocês acham que eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O salmista estava no monte ou estava no vale? É o vale é o lugar em que mais se busca a presença de Deus. O vale é o lugar em que mais também se sente a presença de Deus. O vale também é o lugar em que mais se conecta o coração do homem com o coração de Deus. Está no vale, para de murmurar, aproveita a companhia. Aproveita a companhia, porque é exatamente esse vale que está construindo o testemunho que você vai contar amanhã. O seu testemunho não vai se dar no monte, o seu testemunho é construído no vale que vai te levar um dia para o monte. Por isso, querido, nunca diga que vale é lugar de escassez, de tristeza e de dor. Não, vale é lugar de encontro. Talvez do melhor encontro que muitos aqui já tiveram. Por isso é que a palavra de Deus diz que uns vêm por amor, outros vêm por dor, não é isso? E quando a gente vem na dor, pode ficar certo que você está no vale. É no vale que nós descobrimos as nossas fragilidades, é no vale que nós descobrimos a nossa necessidade de Deus. E ele continua, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Os pastores lá em Israel, eles carregam essas duas ferramentas. Eles carregam a vara, e aí as pessoas acham que a vara é o instrumento para bater nas ovelhas. Não, querido, a vara é um instrumento de proteção. A vara ele utiliza para afugentar aves de rapina, ele se utiliza para afugentar animais, para que suas ovelhas estejam protegidas. Porque o bom pastor ele protege, sempre vai proteger. Apesar de, porque o bicho teimoso é ovelha. Ele também tem um cajado. E o cajado, diferente da vara, o cajado é o instrumento que ele usa para colocar a ovelha de volta no lugar. Porque o bicho teimoso é ovelha. Ele olha para a ovelha e diz: é por aqui, ovelha. Ó, ovelha, presta atenção, ovelha. É nesse caminho aqui que você vai encontrar um pasto abençoado. É nesse caminho aqui que você vai encontrar muita água. É nesse caminho aqui, viu, ovelha? Mas a ovelha parece que ela olha para o outro lado. Não é para você não, você é bênção. Ela olha para o outro lado. Aí o pastor vai, pega o cajado e diz: vem para cá, minha filha, é aqui, ó. Porque o bom pastor, ele protege e ele corrige. E aí o que eu acho maravilhoso, nessa hora que eu olho para a figura da vara e do cajado, que eu vejo esse atributo poderoso do pastor, que é de proteger e de corrigir. Cada vez mais Davi vai se aproximando da essência maior de Deus na vida dos homens. Quem são os pais que estão aqui na igreja hoje? Você que é pai, me dá o sinal com a mão. Um dos maiores atributos de um pai na sua casa é proteger e corrigir. A pergunta é: você tem feito isso? Porque os pais que protegem e corrigem são pastores e são pais. Quem são os pastores que têm o perfil paterno? São aqueles que protegem e corrigem, não apenas na sua fala, mas nos seus comportamentos. Porque ninguém enxerga mais hipocrisia paterna do que filhos. Nesse momento, quando Davi declara: vara e cajado, me protege, me corrige. Davi, além de estar falando diretamente para Deus, agora Davi está se colocando como aquele que é cuidado, como aquele que é protegido, como aquele que é dirigido, aquele que é corrigido. Agora o pastor está começando a ganhar uma outra forma de se enxergar, uma outra forma de se ver. Uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqui Davi muda a metáfora completamente. Agora ele deixa de falar como ovelha. Ele diz: me preparas uma mesa na presença. Agora ele vai sentar à mesa. Ovelha não senta em mesa. Quem senta em mesa é filho. E ele diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Agora ele começa a falar como um convidado de honra. Davi, ele sai da figura de ovelha e agora ele começa a se sentir um convidado, um privilegiado, aquele que se assenta à mesa. Porque essa caminhada com Jesus, se submetendo ao seu pastoreio, reconhecendo o seu cuidado, reconhecendo o seu zelo, vai gerando cada vez mais intimidade da ovelha com o pastor. E essa intimidade, num determinado momento, sai do pasto e senta à mesa. E o Senhor tem mesa para você. O Senhor sempre terá mesa para os seus filhos. Nos desertos do Oriente Médio havia algo chamado hospitalidade sagrada. Quando um anfitrião convida alguém para se sentar à sua mesa, ele assume a responsabilidade da segurança por aquela pessoa. Mesmo que os inimigos estejam a todo redor, ninguém toque você.
Eu amo essa palavra porque às vezes eu vejo irmãos meus sendo perseguidos. E digo a vocês, queridos, quanto mais você crescer na vida, quanto maior for o seu sucesso aos olhares dos outros, maiores serão as perseguições, maiores serão as palavras lançadas contra você, maiores serão as injúrias muitas vezes entregues. E aí às vezes alguns irmãos ficam abalados com isso, ficam tentando se explicar, ficam com receio, ficam chateados, ficam aborrecidos. Eu não esperava nunca que fulano falasse de mim, porque traições sempre vão acontecer. Como eu já falei sobre frustrações, decepções sempre vão acontecer. Mas quando nós temos essa relação com o pastor, esse pastor que me honra na presença dos meus inimigos, ele que prepara essa mesa, eu quero dizer a você, você não precisa estar se justificando de coisa alguma. O próprio Deus te justifica. O próprio Deus te justifica. Sai desse lugar de ficar tentando explicar as coisas. Você não precisa explicar nada para ninguém quando você sabe quem você é diante de Deus. Ele se carrega. Talvez alguns aqui tenham se convertido. Talvez alguns aqui sejam os únicos evangélicos na sua família. Tem alguém aqui que é o único evangélico na família? Me dá um sinal com a mão além de mim. Olha isso. Você se converteu e aí a sua família se revoltou com você. Você se converteu e as pessoas agora estão revoltadas porque você está dando as costas para Maria, mãe de Jesus, para os santos. Você se converteu e agora você está dando dinheiro para pastor. Você se converteu e fizeram a lavagem cerebral na sua cabeça. E as piadas vão continuar. E digo a você, meu amado e minha amada, se tem alguém te chamando de pastor, glorifica a Deus, porque é um ótimo sinal, você está fazendo diferença. Não fica com, não, para com isso. Não, diga, eu recebo. Eu recebo, toda vez que eu chegar, e aí, lá vem o pastor, epa, eu recebo. Mas, eu digo a você, meu amado, minha amada, descanse seu coração. Não rebata. Não rebata. Não deixe que as brincadeiras, que as piadas encontrem seu coração. Simplesmente ame essas pessoas. Ame incondicionalmente. Incondicionalmente. Porque eu creio que um dia o Senhor irá preparar uma mesa na presença de cada uma dessas pessoas. E o melhor de tudo, queridos, eu digo a vocês, eu declaro em nome de Jesus que essa mesa, que será na presença de muitas pessoas que um dia te perseguiram, mas que eu declaro em nome de Jesus que cada uma dessas pessoas conheça Jesus através da sua vida e que elas estejam sentadas na mesa com você e você declarando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio tanto nessa palavra, mas tanto. Unges minha cabeça com óleo. Pastores em Israel, eles ungiam as narinas das ovelhas. Porque pelas narinas, mosquitos entravam e ali eles depositavam ovos e aquilo crescia, afetava e aparecia uma doença quase que uma ovelha louca, né? Elas perdem a noção, perdem o equilíbrio. Então ali eles ungiam aquelas ovelhas. Aquele mal gerava irritação nas ovelhas, aquele mal gerava infecção, como eu disse, culminando a loucura. Mas o óleo era o instrumento de proteção. E Deus tem um óleo para nós. O óleo do Senhor, quando Ele unge a nossa cabeça com o óleo, há uma unção sendo derramada sobre cada um de nós. E a unção também protege a nossa mente. Lá em Romanos 12 ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Senhor nos convida a estarmos sempre buscando e sendo transformados constantemente, e não permitindo que as situações, as circunstâncias venham a dominar a nossa mente. E ele continua dizendo, o meu cálice transborda, glória a Deus. Aqui, queridos, Davi não diz, o meu cálice está cheio, ele enche o meu cálice. Não, Deus não é Deus de encher cálice, mas Deus é Deus de fazer cálices transbordar. Eu creio e quero declarar sobre sua vida em nome de Jesus, existem
cálices aqui, em nome de Jesus, sendo transbordados sobre a vida daqueles que o buscam com todo o coração e todo o seu entendimento. Não se trata de sobreviver, mas é viver uma vida abundante. O nosso pastor, ele veio, não foi simplesmente para nos fazer sobreviver ou suportar qualquer coisa, não. Jesus veio para que nós tivéssemos vida, mas não qualquer vida, é vida em abundância. E a vida em abundância sendo derramada sobre a vida daqueles que buscam ao Senhor. Eu digo a você, querido, chegou a hora de você começar a buscar a Deus de uma outra forma, porque existe vinho novo sendo derramado nesse lugar essa tarde. Ah, se você crê nisso, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Amém, Jesus. A bondade e a misericórdia me seguirão. Se você pegar a versão original, esse seguirão é perseguirão. A bondade de Deus nos persegue. Mesmo quando você foge, a bondade te persegue. Mesmo quando você quer se afastar, a bondade te persegue. Mesmo quando você está com raiva de Deus, a bondade dele sempre vai te perseguir. E ele fecha dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No costume hebreu, visitante não habita, curioso não habita, mas filhos habitam para sempre. Davi está dizendo: eu não sou visitante na presença de Deus. Eu pertenço à casa do meu Pai. Será que você pode dizer: eu pertenço à casa do meu Pai? Eu pertenço à casa do meu Pai. Salmo 23, meus amados, minhas amadas, o Salmo 23 não é sobre ovelhas. É sobre um pastor. Muita gente vai ler o Salmo 23 e foca ali nas ovelhas. O Salmo 23 é sobre um pastor. Sobre um pastor que nunca, jamais abandona o seu rebanho. Nunca esqueça, querido. Quando você se perde, Ele vai sempre te procurar. Quando você cai, Ele vai estar sempre pronto para te levantar. Quando você passa pelo vale, Ele vai estar junto sempre. Ele nunca disse que o caminho seria fácil, mas Ele também nunca disse que você trilharia esse caminho sozinho. Ele sempre estará com você. Por isso eu vim aqui essa tarde para te dizer que você pode atravessar qualquer vale. Você pode atravessar o vale da angústia, você pode atravessar o vale da viuvez, você pode atravessar o vale de perdas financeiras, você pode atravessar o vale da insegurança, dos medos, você pode atravessar qualquer vale. Mas uma coisa você nunca pode perder, querido, é a convicção de que nada me faltará. Porque nós sabemos quem é o nosso pastor. Amém? Nós sabemos quem é o nosso pastor. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus, se colocar de pé no seu lugar? E esse pastor está aqui. Esse pastor está aqui, ele está olhando para algumas pessoas de uma maneira muito, muito, muito especial. A palavra de Deus diz que todo aquele
que o Senhor está batendo na porta do coração. Olha, esse pastor, ele está batendo na porta do seu coração. E já faz muito tempo que ele está batendo na porta do seu coração. Ou ele já bateu, você já se encontrou com ele também, de repente você se afastou. Mas hoje Jesus está te dizendo, deixa eu entrar. Deixa eu fazer morada na sua vida. Deixa eu fazer o que eu quero fazer. Deixa eu assumir o controle. Porque permitir que o pastor me guie significa dizer, a partir de hoje eu quero depender de ti 100%. Eu quero deixar de me preocupar com a opinião das pessoas. Eu quero me preocupar só com a opinião do Senhor. Eu quero mudar radicalmente a minha vida, a minha história, porque eu creio que o Senhor está me trilhando, está me levando para um caminho diferente. E se você que está aqui hoje, sente no seu coração que foi para você, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui, porque eu quero orar pela sua vida. Aqui é Jesus olhando nos seus olhos e dizendo, filho, sai do seu lugar agora. Sai do seu lugar agora e vai lá na frente. Porque é ousadia que eu espero de você, filho. Nós vamos estar louvando. E se você sentir isso no seu coração, sai do seu lugar e vem para cá. Glorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Sai do seu lugar, eu sei que tem mais gente. Vem para cá, vem. Sai do seu lugar agora. Vem para cá, vem para cá. Eu sei que você está trilhando uma guerra, mas Deus está falando com você. Sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Existe algo acontecendo. Deus está te chamando agora. Vem para cá. Eu sei que tem mais gente. Vem para cá, vem para cá. Sai do seu lugar agora. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. É com coragem, é com fé. Jesus está fazendo. Deus está fazendo algo poderoso aqui essa tarde. Por isso sai do seu lugar agora. Hoje é o dia que Ele marcou com você, querido. Sai do seu lugar e vem pra cá. Quero dizer, você que está no seu lugar e você está, dói tudo, dói a cabeça, você está se tremendo todinho. Deus tocando no meu coração para te dizer isso, tá? Você está se tremendo de um jeito, você está achando que vai ter um troço, mas não é não, querido. Isso é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo bater a porta do teu coração, eu espero que você pare de resistir. Por isso, se você não tem forças, olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, eu sozinho não consigo ir, me ajuda. Me ajuda. Mas não perde essa oportunidade não. Amém, venha, venha. Não perde essa oportunidade, venha, 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 venha. Eu sei que tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Sai do seu lugar, vem para cá, vem para cá. Vem pra cá, eu não quero que amanhã você amanheça com aquele pensamento, por que eu não fui, eu devia ter ido. Jesus está te chamando, vem pra cá. Eu sei que tem mais gente, vem, 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 vem. Vem pra cá, hoje é o dia, hoje está gravado na agenda do Senhor. A agenda do céu era o seu dia. Hoje você está fazendo a melhor coisa que você podia fazer na sua vida. Eu sei que tem mais gente, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, querido, em nome de Jesus. Nós estamos pisando na cabeça da serpente aqui com gosto de gás. Amém, Senhor.
Senhor. Amém, amém. E você que está em casa, você que está assistindo essa live, eu quero te convidar a escrever no comentário: eu aceito Jesus como meu Senhor. Se você puder, escreve isso: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, você que está nos assistindo. Mas eu quero fazer uma oração com vocês agora. Eu queria que vocês repetissem a oração com muita fé. Com muita fé e convicção. Menos som, por favor. Eu queria que vocês repetissem comigo essa oração. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento. E quero te pedir perdão, Senhor, por todos os meus pecados. Amém, querido. Eu quero confessar diante da igreja. Repita comigo: eu quero confessar diante da igreja Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Cada um de vocês vier aqui à frente. É um segredo que eu amo contar. O povo não pode ouvir, só vocês. A palavra de Deus diz que todas as vezes que uma vida se entrega ao Senhor na terra, que tem uma grande festa no céu. Eu digo a vocês, a balada no céu hoje está grande, viu? Porque glória a Deus, eu creio que o Senhor tem preparado grandes coisas para cada um de vocês. Só se mantenham firmes. A gente tem um presente para cada um de vocês, que é uma Bíblia Sagrada e o livro Uma Vida com Propósito. É um presente que a igreja dá para todos vocês. Então, se vocês puderem, assim que eu finalizar a oração, é só seguir essas pessoas aqui, ó, ali do lado, que a gente vai dar esses presentes para vocês. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que cada um de vocês aqui, muito em breve, vão estar descendo as águas conosco, para a glória do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, cuida dos teus filhos que vieram à frente hoje. Eu não sei, tu sabes as guerras e batalhas que estão travando, mas eu te peço, Senhor, tu és o pastor, que a tua vara que nos protege, que o teu cajado que nos corrige, sejam tuas ferramentas diárias em nossas vidas. Que o teu unguento, o óleo poderoso, proteja a nossa mente, e que nós estejamos sempre focados em ti, Jesus Cristo. Cuida de cada um deles. Tu és o pastor. Tu conhece cada um pelo nome. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E pela tua igreja, Senhor, abençoa toda a comunidade, abençoa teus filhos nesse final de domingo. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, uma semana regida pelo nosso pastor. Esse pastor que não permite que nada nos falte, esse pastor que nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, esse pastor que faz com que o nosso cálice transborde. Faz assim, Paizinho. Que o poder de Deus, o amor de Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre cada um que está aqui. Vão em paz, queridos, e que o Senhor os abençoe. Paz. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. Que palavra poderosa. Você está pronta para ser essa ovelha desse bom pastor? Eu tenho certeza que você reconhece a voz do seu bom pastor, que é o seu
Pai amado. Jesus é o seu bom pastor. Não tem como a gente começar uma semana diferente se não abençoado depois de uma palavra dessa. Você que está aí ainda no nosso chat, entregou a vida a Jesus, coloque aí, escreva no chat. Tem uma equipe pronta para enviar um link. Tem alguns links, inclusive, já enviados aí. Não se esquece que essa semana, no feriado, dia 19, teremos formação de líderes. A inscrição da formação de líderes, ela acontece no nosso aplicativo CN Fortaleza. Além dessa inscrição, teremos também muitos movimentos aqui presenciais. Você que faz parte do nosso campus e está assistindo online, não pôde vir aqui presencial hoje, venha participar desses movimentos que vão acontecer de treinamentos no dia 21 com os bispos, aqui na CN Fortaleza, líderes de casais, você que precisa também vencer o medo de se apresentar, de falar em público com a bispa, com Vencendo o Medo. Tem também o movimento Até Tocar o Céu, que vai acontecer no dia 28. Tem muita coisa acontecendo nessa igreja que é ativa e viva. Quero dizer para você uma excelente semana, que Deus abençoe sua vida, que seja uma semana extraordinária, a melhor até aqui. Deus te abençoe.